Bom, agora vamos iniciar a mesa sobre as manifestações da voz na clínica das psicoses, mas antes disso eu queria aproveitar para dar alguns avisos. O almoço tem uma reserva feita no Entre Amigos Praia, que é aqui na praia, é depois um pouco do Tasquinha do Tio, que foi o almoço de ontem. Também tem um hotel e outros restaurantes na mediação, mas a gente fez uma reserva para 50 pessoas no Entre Amigo Praia. No jantar, também tem uma reserva no Entre Amigo Bode, que não é aqui, precisa ir de carro, que é o Entre Amigo Boa Viagem. Nos intervalos está passando, e aí também tem ali na porta a apresentação do evento que vai ter em Brasília. Março também com Vivés, né? A gente colocou ali fora e aqui nos intervalos também está apresentando. Recife está tentando organizar uma comitiva para ir. E em abril do próximo ano temos a jornada do Movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública, que é quais as datas? 13 e 14 de abril. 13 e 14 de abril. Bom, vamos começar a nossa mesa, que uma das questões é de Rita, que é psicanalista de IPB e faz parte do grupo O Bebê e o Campo Pulsional 1, que vem estudando sobre a voz. A outra questão é Francisca Guerra, que também é de IPB, psicanalista de IPB, e também faz parte do grupo O Bebê e o Campo Pulsional 1, mas que não pôde estar aqui, infelizmente. E aí, por votação, Ione foi democraticamente assumida a ocupar esse posto e vai fazer a leitura. É um tchauzinho para a Francisca, a Rita está mandando. Podemos? Bom, a questão de Francisca, né? Ela diz: uma paciente esquizofrênica não dirige a fala ao analista, mantendo um mutismo impressionante. No entanto, durante as sessões, ininterruptamente movimenta os lábios num murmúrio quase imperceptível. Questões. Ela fala? Com quem ela fala? De quem ela fala? Vou fazer a segunda pergunta? Então, o dentro e o fora na psicose. Eu achei tão interessante, você falou em exterior e interior. Vamos lá. A analisante revelou, há 2 anos, que havia momentos em que as vozes falavam dela. Outras vozes falavam com ela. E o mais importante, as vozes que falavam dela estavam sempre fora da cabeça. Já as vozes que se dirigiam a ela estavam dentro da cabeça. Desde o momento em que ela revelou esse fora e dentro, fiquei muito pensativa. Exemplos, a voz de fora. A paciente chega em um consultório médico e aguarda a sua vez de ser atendida. A voz, sempre masculina, falando a um terceiro, fala e ela escuta com clareza. Olha para ela, está pensando que vai se dar bem. Ela que pensa que vai escapar. Agora, um exemplo da voz de dentro. A voz a afronta dizendo coisas como: não adianta se esconder, todo mundo já sabe onde você está e você vai ver só o que vai lhe acontecer. Questões. Por que será que quando falam dela, as vozes são percebidas fora da cabeça? E quando as vozes falam com ela, são percebidas dentro da cabeça? Como pensar a direção do tratamento em que as vozes alucinadas amainaram, mas continuam residuais, escutadas dentro e fora da cabeça, com peculiares diferenças no que diz respeito ao endereçamento? Alors, merci pour ces questions. Obrigada pelas questões. Ces 2 questions
me permettent en fait de revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Essas duas questões me permitem voltar ao que eu dizia há pouco. C'est-à-dire que on est obligé de revenir à une pensée topologique. Quer dizer, somos obrigados a voltar a pensamento topológico. Ce qui était passionnant dans la découverte du petit Arthur, O que foi apaixonante na descoberta do pequeno Arthur c'était justement que le sujet et la fonction sujet foi justamente que o sujeito e a função sujeito et la façon dont il va constituer le surmoi e a maneira como ele vai constituir o super-eu n'est pas ni à l'extérieur não é nem no exterior, ni à l'intérieur. nem no interior. Voilà. Ça, c'est sans doute la chose qui va amener Lacan à penser les choses à partir de la topologie, de la bande de Möbius, Isso, de la bouteille de Klein, etc., etc. isso é sem dúvida o que vai levar Lacan a pensar as coisas a partir da topologia, da faixa de Möbius, da garrafa de Klein, Or, ce qui etc. est caractéristique des deux situations que vous exposez ici, O que é característico das duas situações que vocês expõem aqui c'est que effectivement, on n'est plus du tout sur un modèle möbien, é que não estamos mais de jeito nenhum no modelo Möbiano, mais sur l'opposition d'un intérieur et d'un extérieur. mas na oposição entre o interior e o exterior. Et on pourrait dire que cette différence entre l'intérieur et l'extérieur, E poderíamos dizer que essa diferença entre o interior e o exterior ça correspond au premier temps du jugement d'attribution que Freud décrit dans le texte sur la dénégation. corresponde ao julgamento de atribuição o primeiro tempo do julgamento que Freud descreve na denegação. Vous vous en souvenez, ce qui est bon, je le mets en moi, ce qui est mauvais, je le mets hors moi. O que é bom eu ponho dentro e o que é ruim eu ponho fora. Constituant d'une certaine manière Constituindo de uma certa maneira un bon intérieur et un mauvais extérieur. bom interior e exterior ruim. Mais dans un second temps, Mas num segundo tempo, et quasiment dans le temps du jugement e d'attribution, quase no tempo mesmo do julgamento de atribuição, se met en place le second jugement qui est le jugement d'existence. se instala o segundo julgamento, que é o julgamento de existência. Ce jugement d'existence implique que ce dont j'ai la trace à l'intérieur Esse julgamento de existência implica que aquilo do que eu tenho traço no interior, je dois pouvoir le retrouver à l'extérieur. devo poder reencontrá-lo no exterior. Et là, déjà, vous voyez, on n'est plus dans quelque chose qui oppose un intérieur et un extérieur qui serait imperméable, E aí não temos mais essa coisa que opõe o interior ao exterior, algo que seria impermeável, mais bien de quelque chose qui oblige de penser cette articulation de l'intérieur, de l'extérieur, puisque ce qui est à l'intérieur, je dois, dit Freud, le retrouver à l'extérieur. então, mas uma outra articulação, porque o que está no interior eu devo reencontrar no exterior. En gros, le fonctionnement que vous décrivez au niveau des voix, Então, resumindo aqui, o funcionamento que você descreve no nível das vozes, totalement être interprété en termes kleiniens. poderia ser interpretado em termos kleinianos. Le modèle kleinien est intéressant. O modelo kleiniano é interessante. C'est pas pour rien que Lacan l'avait appelé la tripière de génie. Não é por nada que Lacan chamou Melanie Klein de tripeira de gênio, genial. Mais ce modèle kleinien a effectivement son intérêt tant qu'on reste dans le fonctionnement psychotique. Mas esse modelo kleiniano tem interesse quando a gente fica no funcionamento psicótico. C'est-à-dire à partir du moment où les choses sont clivées. Quer dizer, a partir do momento em que as coisas são clivadas. Et où le clivage est le mécanisme de défense le plus massif. E onde a clivagem é o mecanismo de defesa mais maciço. Alors, pour répondre à la première question, la fala, comme la fala et de quem é la fala. Para responder à primeira questão sobre a fala e de quem é a fala, alors là, il faudrait soit des heures, seria necessário horas, soit de répondre de façon aussi radicale que les questions sont posées.
Ou então responder de uma maneira tão radical como as questões foram colocadas. Est-ce qu'elle parle? Non. Será que ela fala? Não. Elle est parlée, Ela é falada, ce qui n'est pas la même chose. o que não é a mesma coisa. C'est-à-dire que le sujet psychotique est parlé, Quer dizer, o sujeito psicótico ele é falado. et effectivement, il est parlé de façon tout à fait caractéristique, E ele é falado de uma maneira bem característica, en ce sens que dès les travaux des psychiatres de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, e nesse sentido em que os psiquiatras do final do século XIX e do início do XX il avait été repéré que les patients qui entendaient des voix tinham verificado que os pacientes que ouvem vozes articulaient doucement articulavam ce qu'ils entendaient. o que eles ouviam. Donc ça, c'était une observation clinique de la clinique psychiatrique qui était quelque chose de tout à fait identifié. Então é algo da clínica psiquiátrica que foi bem identificado. Donc c'est bien ces voix, São essas vozes. et Lacan, dans le séminaire 3, il reprend cette observation. E Lacan retoma essa observação no seminário 3. C'est-à-dire que ce sont ces voix qui sont extérieures à lui au sens réel, Quer dizer, essas vozes que são exteriores a ele no sentido real, non au sens topologique, e não no sentido topológico, que le patient articule. que o próprio paciente articula. Donc, est-ce qu'elle parle? Non, elle est parlée. Então, será que ela fala? Não, ela é falada. Comment, alors, avec qui parle-t-elle? E com quem fala ela? Ben, je pense encore une fois qu'on ne peut pas dire qu'elle s'adresse à un autre, Então, mais uma vez, não podemos dizer que ela se dirige a um outro, si ce n'est que l'autre s'adresse à elle. mas sim que o outro se dirige a ela. Et c'est ça que ça veut dire quand je dis qu'elle est parlée. E é isso que isso quer dizer quando eu digo que ela é falada. Si on reprenait le circuit de la pulsion invocante tel que j'ai pu en parler hier, Se retomamos o circuito da pulsão evocante, como eu falei ontem, on pourrait dire que elle n'est pas ici dans un moment où elle se fait adresser, ela não está aqui no momento em que ela se faz endereçar, elle n'est même pas dans un moment où elle s'adresse, nem está no momento em que ela se dirige. on pourrait dire qu'elle est dans le moment où elle est adressée, Podemos dizer que ela é no momento em que ela é endereçada. c'est-à-dire le premier temps de la constitution du circuit de la pulsion invocante. Quer dizer, o primeiro tempo da constituição do circuito da pulsão evocante. Le sujet psychotique halluciné O sujeito psicótico alucinado serait effectivement dans cette position difficile estaria, portanto, nessa posição difícil, où il est récepteur onde ele é receptor, sans jamais pouvoir devenir émetteur. sem jamais poder se tornar emissor. C'est-à-dire que le changement de position dans le circuit de la pulsion invocante est quelque chose d'extrêmement important. Quer dizer, a mudança de posição no caso da pulsão evocante é muito importante. C'est-à-dire que nous sommes tous récepteurs de la voix de l'autre. Somos todos nós receptores da voz do outro. C'est-à-dire que nous avons tous été effectivement dans cette situation de recevoir cette voix qui nous a appelés. Já estivemos todos nessa situação de receber essa voz que nos chamou. Mais il y a un mouvement qui nous permet à un moment de récepteur de pouvoir devenir émetteur et donc à ce moment-là d'avoir une voix. Mas aí há momento em que nós nos tornamos deixamos de ser receptores para nos tornarmos emissores. E aí quando surge a voz. Et donc là où le sujet psychotique, je ne vais pas dire le sujet psychotique parce qu'après ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais me faire engueuler. Vous avez raison. Donc le psychotique, Então, o psicótico il n'a pas de voix, não tem voz, au sens où j'essaye de le préciser, no sentido em que eu tento precisar. il a des voix. Ele tem vozes. Voilà. Il a des voix, c'est-à-dire que... Ele tem vozes. Et ce sont ces voix E são essas vozes envahissantes invasoras qui l'interdisent que o interditam de pouvoir se mettre dans cette position d'émetteur de poder se pôr nessa posição de emissor
et donc de pouvoir inscrire sa voix Então, portanto, nessa posição de poder inscrever sua voz dans le concert du monde. no concerto do mundo. Voilà. Donc c'est ça. Et de quoi parle-t-elle? E de que falam elas? Alors elle parle de rien, Elas falam de nada. c'est-à-dire qu'elle l'est parlée encore une fois, Ela é falada mais uma vez. et l'autre E o outro parle la plupart du temps effectivement du grain de blé qu'elle est. o outro fala, na verdade, com efeito do grão de milho que ela é. C'est-à-dire que la plupart du temps, ce que les patients psychotiques peuvent nous transmettre des hallucinations qu'ils entendent. Quer dizer, na maioria das vezes o que os psicóticos podem nos transmitir das alucinações que eles escutam, C'est-à-dire que ça relève souvent de l'insulte, em geral, é insulto ça relève effectivement de l'ordre de se tuer ou ordem, por exemplo, de se matar ou d'aller effectivement faire du mal à quelqu'un. ou de fazer mal a alguém. Et donc on voit bien ici que nous sommes confrontés à cette espèce de voix primordiale, terrifiante, non Então- pacifiée, Então, estamos aqui confrontados com essa voz primordial, aterrorizante, não pacificada, que le patient n'a pas réussi à traiter. que o paciente não conseguiu tratar. Et donc à partir de là, il en est sauvagement et violemment envahi. Então, ele é violentamente e de maneira selvagem invadido por elas. Et à partir de là, effectivement, on pourrait dire que même si le psychotique articule, Então, poderíamos dizer que mesmo que o psicótico articule, il n'a pas une voix, ele não tem uma voz, au sens où on peut dire qu'à travers cette voix, c'est un processus de se faire adresser qui existe. no sentido em que nessa voz haveria um processo do se fazer endereçar que existiria. En ce sens que dans le se faire adresser, No se fazer endereçar, nous sommes obligés de faire l'hypothèse que le patient ici non psychotique aí a gente temos que fazer a hipótese aqui do paciente que não é psicótico, va pouvoir penser l'autre vai poder pensar o outro comme barré. como barrado. C'est-à-dire que cet autre, c'est un autre qui n'est pas complet. Quer dizer, é um outro que não é completo, Or, le psychotique, lui, est confronté à cet autre complet. enquanto que o psicótico é confrontado com o outro completo. Alors, la seconde question Então, a segunda questão reprend d'une autre manière la même interrogation. retoma de outra maneira a mesma interrogação. C'est-à-dire que ces voix, Essas vozes, soit elles parlent d'elle, ora falam dela, soit elles lui parlent. ora ela fala com elas. Voilà. Et c'est tout à fait intéressant que cette patiente... Ou falam dela ou falam a ela. C'est ça, hein? É. Ouais. Et c'est tout à fait intéressant que quand elle parle avec elle, E é interessante porque quando elas falam com ela, elle Elas les falam. perçoit comme étant à l'intérieur. ela as percebe como estando no interior. C'est vraiment une situation clinique passionnante, É realmente uma situação clínica apaixonante, en ce sens que ça voudrait dire que ici Nous- s'instaure l'embryon d'un dialogue avec un petit autre. e no sentido que aqui se instaura o embrião de diálogo com um pequeno outro. Ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Je pense qu'on peut prendre appui là-dessus, E eu acho que isso é muito interessante e podemos tomar apoio nisso, puisque à partir du moment où le dialogue s'instaure, donc elle parle avec elle, pois a partir do momento em que o diálogo se instaura, elas falam com ela. on pourrait dire que ces voix qui étaient extérieures Então podemos dizer que essas vozes que estavam no exterior deviennent intérieures. se tornam interiores. Mais
vous reconnaissez là la définition du petit Arthur. Mas aí vocês reconhecem a definição do pequeno Arthur. C'est-à-dire effectivement quelque chose qui était extérieur et qui peut à ce moment-là devenir intérieur. Com efeito, algo que era exterior e que pode se tornar interior. Et quelque chose qui était extérieur qui peut devenir intérieur, E com algo que era exterior e que pode se tornar interior, c'est ce que certains collègues psychanalystes, é o que alguns colegas psicanalistas, non lacaniens, não lacanianos, mais fréquentables pour autant, mas frequentáveis também, ont appelé la symbolisation. chamaram a simbolização. Voilà, la symbolisation, c'est un processus qui a été beaucoup travaillé par les collègues de l'IPA comme René Roussillon. Enfin, Então, voilà. a simbolização foi algo muito trabalhado pelos colegas da IPA, como René Roussillon. Et donc, il s'intéresse à ce processus qui est comment Eles se interessam por esse processo que é un objet extérieur como um objeto exterior va pouvoir devenir un objet interne. vai poder se tornar um objeto interno. Ça, c'est le propre de la symbolisation. Isso é o próprio da simbolização. Or, je me demande, Rita, si ta patiente, Então, eu si ta me patiente pergunto, Rita, se sua paciente n'est pas effectivement ici dans un entre-deux não está aqui, com efeito, num entre dois, où à la fois elle est confrontée à ses voix réelles onde, ao mesmo tempo, ela é confrontada com suas vozes reais et que donc elle situe dans l'extérieur. e que, portanto, ela se situa no exterior. Et à partir de là, c'est clairement des voix qui parlent d'elle, qui commentent. E aí, claramente, são vozes que falam dela, que comentam. Voilà. Et puis, ce premier travail, ce degré zéro de la symbolisation, pourrait-on dire, E esse primeiro trabalho, esse grau zero da simbolização, poderíamos dizer, qui pourrait lui permettre de considérer que poderia lhe permitir considerar qu'il est possible d'établir un dialogue avec soi-même que é possível estabelecer diálogo consigo mesmo, en positionnant ses voix non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. posicionando essas vozes não mais no exterior, mas no interior. Je me demande si ça ne serait pas une des stratégies dont je parlais hier que mettent en place les psychotiques Me pergunto se não é uma estratégia que os psicóticos instalam, fazem funcionar, pour effectivement travailler et mettre à distance d'une certaine manière les voix. para trabalhar e porem à distância as vozes. Mais là, ce qui est tout à fait intéressant, Mas o que é interessante nesse caso c'est que la stratégie, é que a estratégia ce ne serait pas de la mettre à distance, cette voix, não seria de pôr essa voz à distância, mais au contraire de l'intégrer mas ao contrário integrá-la et donc effectivement de la symboliser en la faisant sienne. e com efeito simbolizá-la, tornando-a sua. C'est vraiment très intéressant. É muito interessante. Merci. Obrigada. Des questions? Questões? Oui. Eu fiquei me lembrando de uma pessoa que eu atendo e que se sente perseguida se sentia perseguida por 3 pessoas das 5 da manhã. É a primeira voz que ele diz que escuta de manhã e a última voz que escuta à noite. Perseguição 24 horas. E aí esses perseguidores se reduziram de 3 para 1. E agora, 2 desses perseguidores, um deles, critica a perseguidora que continua a perseguição. Então, achei interessante essa redução de 3 para 1 e o fato de um dos perseguidores agora se tornar do lado dessa pessoa e critica a voz que continua ininterruptamente fazendo críticas, xingamentos o tempo todo. E eu acho interessante também que essa pessoa diz: eu nunca vi
o perseguidor. Eu só escuto a voz. Nunca vi o personificado, porque acha que esse perseguidor é covarde, não mostra a sua cara, só a voz. Interessante, né? O que eu observei também é que uma voz que é escutada lá fora e que leva a procurar quem falou, abre a janela, vai ver quem falou, e que não tem ninguém, é sempre depois atribuída a alguém que, enfim, quer perseguir, quer fazer mal e tal. Então, uma outra coisa interessante é tudo que ela escuta mesmo, que uma pessoa fala, ela apropria de uma maneira persecutória. Né? Se alguém disser o céu está azul, ela dá um jeito de transformar isso numa coisa persecutória, entendeu? Oui, mais je crois en fait que lorsqu'on n'est qu'un pur récepteur, Mas eu acredito, de fato, que quando a gente é somente puro receptor, c'est difficile de ne pas être persécuté. é difícil não ser perseguido, não se sentir perseguido. C'est-à-dire qu'effectivement, je veux dire, il n'y a qu'un pur accueil, Quer dizer, há apenas puro acolhimento, sans pouvoir effectivement devenir cette personne qui va dire non. sem poder se tornar essa pessoa que vai dizer não. Ce qui est tout à fait intéressant dans la situation que nous racontait notre collègue, O que é interessante na situação que nos contou a nossa colega c'est bien effectivement comment... C'est pas le sujet qui à un moment va tenir à distance les persécuteurs, é como não é o sujeito ele mesmo que vai manter a distância o mais c'est perseguidor, bien un morceau qui va lui servir d'auxiliaire. mas é um fragmento, um pedaço que vai lhe servir de auxiliar. C'est-à-dire que c'est une partie du délire Quer dizer, é uma parte do delírio qui vient étayer que vem apoiar le patient. o paciente. Je crois que c'est une stratégie tout à fait intéressante et on peut espérer qu'ensuite les trois deviennent des copains. Então, é uma estratégia interessante. A gente pode esperar que no final as três se tornem amiguinhos. Mais je crois qu'on peut très bien comprendre que lorsqu'on est dans l'impossibilité de pouvoir s'inscrire dans le circuit de la pulsion invocante, dans le circuit de l'adresse, Quando estamos na impossibilidade de poder se inscrever no circuito do endereçamento da pulsão invocante, toute réception, tout élément qui nous arrive toda recepção, todo elemento que nos chega est persécuteur, é perseguidor, en ce sens qu'il est intraitable, nesse sentido que é intratável, au sens fort du terme. no sentido forte do Il n'y a termo. pas de possibilité de le traiter. Não há possibilidade de tratá-lo. Et donc ça donne effectivement un aspect au monde qui est extrêmement violent pour le patient. Isso dá um aspecto ao mundo que é extremamente violento para o paciente. Et qui fait que si on ne réussit pas, je dirais, à se positionner correctement par rapport au patient, E que se a gente não consegue se posicionar corretamente em relação ao paciente, très vite, nous pouvons nous-mêmes devenir des persécuteurs. rapidamente nós mesmos nos tornaremos perseguidores. Ce qui a amené Lacan à dire que face à la psychose, la position la plus pertinente était de se faire le secrétaire de l'aliéné. É por isso que isso levou Lacan a dizer que a posição mais pertinente diante do psicótico era de se tornar de ser o secretário do alienado. C'est-à-dire effectivement être nous-mêmes en position d'accueil, Ou seja, ficarmos nós mesmos em posição de acolhimento, non pas de récepteur, e não de receptor, hein, parce que ça nous mettrait à ce moment-là dans une position psychotisante, pois aí nós ficaríamos também em uma posição psicotizante, mais d'accueil mas de acolhimento. et de pouvoir effectivement accepter de recevoir ces constructions délirantes E de poder aceitar suas construções delirantes sans les remettre en question, sem questioná-las. sans pour autant E sem, por isso, les accréditer comme étant réels.
acreditar como sendo reais. Voilà. C'est ça la fonction de l'accueil et la fonction du secrétaire. Então, é essa a função do acolhimento e a função do secretário. Le secrétaire, effectivement, c'est celui qui prend note de ce qui est, O secretário é aquele que anota o que acontece, sans pour autant prendre position sur ce qui est. sem tomar posição no que está acontecendo. Et ça, je trouve que c'est extrêmement No que escreve. subtil. E isso é muito sutil. Voilà. Je veux dire, oui, je prends acte. Sim, eu tomo ato, Pour autant, je ne me positionne pas pour dire si c'est vrai ou si c'est faux. mas não me posiciono para dizer é verdadeiro ou falso. C'est pas le rôle du secrétaire. Isso não é o papel do secretário. D'accord? Très bien. Il y avait une personne qui avait une question. Oui, oui, vas-y. Vas-y. William, cadê? Alguém vai falar agora? Não sei se é o William. Uma questão que eu tenho, na verdade, é em termos de estruturação do delírio. Porque eu estava pensando na questão de uma pessoa que abre um quadro psicótico, por exemplo, um adolescente. Devagar. Desculpe. Uma pessoa, por exemplo, que abre um quadro psicótico, um adolescente, e que começa com um delírio muito mal estruturado. Uma sensação de estranhamento, uma sensação de que alguma coisa não está bem, uma confusão mental, e que depois isso aos poucos vai se organizando na forma de algum delírio. Por exemplo, um delírio de influência, um delírio de perseguição. E eu estava pensando qual o papel das vozes nessa estruturação do delírio, no surto mesmo. Sabe? Na medida que, no início, eu estava pensando duas coisas. Eu estava pensando, por um lado, a ideia do Viktor Tausk, de que há um aparelho de influenciar e de que um delírio vai se organizando de forma a dar um sentido para aquele sujeito. E, por outro lado, do Schreber também, que começa como uma coisa mal estruturada e que, aos poucos, ele vai encontrando um sentido, uma saída. Né? Mas aí, como a gente estava falando agora de pessoas que já têm um percurso, que já têm um delírio estruturado, já têm as alucinações, estava pensando no início. Como é que as vozes se organizam na dinâmica desse sujeito, digamos assim, do surto. Ficou claro? Au début de la psychose, Oui. comment les voix s'organisent, ça paraît encore très flou, très vague. Renato trabalha, fala isso tudo. Au début de la psychose, parce Ouais. qu'il dit là on a parlé des psychoses, Et psychoses t'as déjà vu- installées. Alors, c'est difficile de répondre généralement à cette question Então é difícil responder geralmente a essa questão, parce que, je veux dire, il n'y a pas d'entrée dans la psychose. porque eu diria que não há entrada na Il psicose. y a des entrées dans la Há psychose. entradas na psicose. Ouais, chaque patient qui est confronté. Ce qui est caractéristique en fait de l'entrée dans la psychose, O que é característico, na verdade, da entrada na psicose c'est la terreur é o terror qui apparaît chez les patients à partir du moment où le monde s'effondre. que aparece no paciente, que ele sente a partir do momento em que o mundo se desmorona. Ça c'est le signe qui va apparaître chez chacun des patients qui vont connaître ce moment. Esse é o sinal que vai aparecer em todos os pacientes que vão passar por esse momento. Nous avons tous des expériences de patients qui ont pu effectivement basculer et que nous rencontrons au moment où ils sont en train de basculer. Nós já encontramos todos os pacientes que a gente encontra no momento em que estão basculando, caindo. Et ça, je crois que ce qui va être commun à tous, E eu acho que isso vai ser comum a todos. c'est la terreur qui est liée au fait que le sens É o disparaît. terror que é ligado ao fato que o sentido desaparece. Je crois que les voix, lorsqu'elles sont impliquées dans ce processus-là, Eu acho que as vozes, quando elas estão implicadas nesse processo daí, participent à tenter de redonner un sens à ce monde qui est en train de se défaire. participam tentando dar novamente um sentido a esse mundo que está se desmanchando. C'est une autre façon de reprendre la formule freudienne du délire comme tentative de guérison. É uma outra maneira de tomar a fórmula freudiana do delírio como tentativa de cura. J'avais un jeune patient que je suivais, qui était un jeune patient psychotique de 17 ans. Eu
tinha jovem paciente psicótico de 17 anos et qui était à peu près stabilisé. Et en tout cas, j'essayais de participer à cette stabilisation. que estava mais ou menos estabilizado, eu tentava participar de sua estabilização, Malheureusement, à un moment, il a décompensé. mas infelizmente num momento ele descompensou. Et donc, sur un mode comme ton patient, d'un délire mystique, E sob modo então como seu paciente de delírio místico, et les voix sont apparues à ce moment-là, e as vozes apareceram aí nesse momento avec effectivement quelque chose qui lui donnait une mission. com algo que com efeito lhe dava uma missão. Voilà. Et on pourrait dire que la mission, E poderíamos dizer que a missão, au sens psychotique du terme, no sentido psicótico do termo, pas au sens d'Abraham où j'en parlais hier, não no sentido de Abraão, como eu falei ontem, mais la mission psychotique, c'est ce qui vient effectivement donner une orientation mas a missão psicótica é o que vem dar uma orientação et qui se met effectivement à structurer le monde e que se põe a estruturar o mundo de façon nouvelle de et maneira compréhensible. nova e compreensível. C'est-à-dire que lui, il voyait dans le vol des oiseaux, Então ele via no voo dos pássaros, dans la façon les oiseaux se posaient ou pas autour de lui, na maneira como os pássaros pousavam ou não em torno dele, des signes. sinais. Et à un moment, les oiseaux se sont bien sûr mis à lui parler. E num dado momento os pássaros realmente se puseram a lhe falar. Mais et ce que disaient ces voix-là, c'était à la fois des insultes, Mas o que essas vozes diziam aí eram ao mesmo tempo insultos, mais on pourrait dire que, en tout cas de mon expérience, mas não poderíamos dizer, em todo caso, com minha experiência, da C'est- minha experiência, c'est que les voix au début, dans l'entrée dans la psychose, é que as vozes no início da entrada da psicose ne sont pas forcément des voix qui insultent. Hein. não são forçosamente vozes que insultam. Ce sont plutôt des voix qui permettent au patient à nouveau de s'orienter. São antes vozes que permitem ao paciente de se orientar novamente. Ce sont des voix effectivement qui donnent des éléments de lecture de ce nouveau monde. São vozes que dão elementos de leitura desse novo mundo. C'est dans un second temps, Num segundo tempo, une fois que la mission avait été établie d'une certaine manière pour mon patient, que uma vez que a missão foi estabelecida para o meu paciente, que ces oiseaux se sont mis alors effectivement à l'insulter. que os pássaros aí se puseram então a insultá-lo. L'explication qu'il me donnait, A explicação que ele me dava c'est que les oiseaux l'insultaient é que os pássaros lhe insultavam parce qu'il était incapable de réaliser la mission. porque ele era incapaz de realizar a missão. Et là, on retrouve quelque chose qui est assez proche de Schreber. Je veux E dire. aí a gente encontra algo que é muito próximo de Schreber. Voilà. Donc, voilà, je vous réponds, vous voyez, sur une situation précise. Então eu respondo a vocês, vejam aí, a partir de uma situação precisa. Parce que je crois que c'est très difficile de généraliser Porque eu acho que é muito difícil generalizar ces questions-là au niveau clinique. essas questões no nível clínico. Voilà. Merci à vous. Oui. Cadê? Bem, eu tenho uma questão em relação... Eu venho estudando a escrita das chamadas escritoras místicas, monjas, freiras, anacoretas, beguines, e elas escutam vozes, não é? E essas vozes, elas são vozes missionárias, né? Elas comandam. E o que eu percebo é que, num determinado momento, são vozes apaziguadoras, porque implicam e fazem com que elas escrevam, não é? Todo o amor místico, o sentimento. E, ora, essas vozes se alternam e o comando é de um marido severo, porque sempre a voz é de um marido, é de Deus. A Marie Sévère. Um esposo. Não é um marido severo, que é sempre Deus, que também coloca um ordenamento, não é? No sentido de que elas devem sempre amá-los, né? E elas escutam vozes do tipo assim, você não precisa da aliança, não é a aliança que todas recebem, porque você terá o meu prepúcio,
não é? Ou vozes que terminam onde elas demonstram sintomas corporais, sangramentos, não é? Por diversas partes do corpo, estigmas, não é? Então, como pensar essas vozes que se alternam, não é? Que às vezes fazem com que elas escrevem produções literárias. A Juana Inês de la Cruz, que foi bastante estudada pelo Otávio Paz, é considerada uma das maiores escritoras de língua latina do mundo, né? Uma das maiores escritoras do século XVII. E essas vozes, né, fazem com que elas escrevam, como Hildegard von Bingen, por exemplo, e tantas outras, e às vezes as massacram, não é? Ao ponto delas demonstrarem exatamente esses sintomas, esses estigmas de sangrarem, de se machucarem, enfim. Não é? Eu estou muito preocupada com essas vozes, eu gostaria de entendê-las. Alors, Janet, donc le grand psychiatre français de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Janet, o grande psiquiatra francês do fim do século XX e início do XIX. A Ou do fim suivi... do XIX e início do XX. Hein? J'ai changé les siècles. Ah oui, c'est pas grave. A écrit un ouvrage qui s'appelle De l'angoisse à l'extase. Escreveu uma obra que se chama Da Angústia ao Êxtase. 2 gros tomes 2 grossos volumes qu'il faut absolument lire, que é preciso absolutamente ler, où il étudie jour après jour onde ele estuda dia após dia les extases mystiques d'une Os de ses êxtases patientes. místicos de uma das suas pacientes. Donc, elle marche sur la pointe des pieds, Então ela anda na ponta dos pés, elle a des stigmates, ela tem estigmatas, elle a des visions. ela tem visões. Et Janet est fasciné par cette patiente. E Janet é fascinado por essa paciente. Il passe son temps à la mesurer. Ele passa o tempo medindo-a. C'est un médecin, hein. Ele é médico. C'est-à-dire que si ça avait été Freud qui avait rencontré cette patiente, peut-être que les choses se seraient passées Eu différemment. acho que se fosse Freud que a tivesse encontrado, as coisas teriam se passado diferentemente. Mais lui, c'est un psychiatre, Mas ele era médecin, psiquiatra, médico. et donc il essaye effectivement de mesurer, Il de est- comprendre le phénomène. Tenta medir e compreender o fenômeno. Et Janet, quand même, à plusieurs reprises dans son journal, dit Mas ele diz, de qualquer forma, várias vezes no seu diário, combien c'est dommage que cette patiente soit née à la fin du 19e siècle. como é uma pena que essa paciente tenha nascido no final do século XIX. Elle dit si elle était née au 17e ou 18e siècle, Ele diz que se ela tivesse nascido no século XVII ou XVIII, ce serait une sainte. seria uma santa. Voilà. Ce serait donc quelque chose qui serait considéré comme une expression sociale possible, Seria considerada como uma expressão social possível, alors qu'à la fin du 19e siècle, ces manifestations d'extase mystique então, enquanto que no final do século XIX, essas manifestações de êxtase místico sont psychiatrisées são psiquiatrizadas et vouées effectivement à l'enfermement. e destinadas com efeito ao fechamento. Alors, est-ce que toutes les mystiques sont folles? Então, a pergunta, será que todas as místicas são loucas? Ça, c'est Todos os místicos. c'est une vraie question. Essa é uma verdadeira questão. Vous savez, c'est la question que pose Lacan dans le séminaire 3, séminaire 23, pardon, É a questão que Lacan coloca no seminário 23 par rapport à Joyce. em relação a Joyce. Il dit, est-ce que Joyce est fou? Será que Joyce é louco? Il se garde bien de répondre, hein. Mas ele evita responder. Voilà. Les choses sont pas aussi simples. As coisas não são tão simples. Il laisse les choses suffisamment en suspens pour qu'on puisse s'interroger. Ele deixa as coisas suficientemente suspensas para que possamos nos interrogar. Je pense que le rapport aux grandes mystiques du 16e, 17e
c'est la même chose. Eu acho que a relação com os grandes místicos de 17 e 18 é a mesma coisa. C'est-à-dire qu'elle trouve réellement une solution. Ela encontra realmente uma solução. C'est-à-dire que Saint Jean de la Croix, São João da Cruz, Thérèse d'Avila, Santa Teresa d'Ávila, von Bingen, tous ces grands mystiques todos os grandes místicos ont quand même pour point commun têm como ponto comum d'avoir laissé un témoignage écrit de ter deixado testemunho escrito de ce qu'ils éprouvent et de ce qu'ils vivent. do que eles sentem, do que eles experimentam e vivem. Et je crois qu'effectivement, cette fonction d'écriture est absolument essentielle Eu là-dedans. acho que essa função de escrita é essencial. C'est-à-dire que la patiente de Janet Quer dizer, a paciente de Janet n'a jamais eu recours, ni même la possibilité de pouvoir écrire. nunca teve o recurso nem a possibilidade de poder escrever. C'est-à-dire qu'elle ne médiatise pas Ela não mediatiza cette expérience. essa experiência. Et ça, c'est extrêmement différent E é extremamente diferente isso des grands mystiques dont vous parlez. dos grandes místicos dos quais você falou. En ce sens que il médiatise par l'écriture No sentido em que eles mediatizam pela escrita cette immédiateté de l'expérience mystique. essa imediatez da experiência mística. Et c'est sans doute effectivement ce passage extrêmement important, parce que bon, l'œuvre de Saint Jean de la Croix, l'œuvre de Hildegard von Bingen sont des œuvres immenses, extrêmement importantes aussi en nombre de pages. Justamente essa passagem, né, e a obra deles é extremamente importante em número de páginas. Voilà. Et je crois que c'est ça qui fait pour eux Saint Tome. É isso que faz para eles Santo Tome. Et donc qui permet de ne pas avoir à se poser la question de la folie. E que permite não terem que se colocar a questão da loucura. Parce que ce qui est intéressant avec ces mystiques, Porque o que é interessante com esses místicos c'est qu'à un moment, la question de la folie ou pas devient abscon. é que, num dado momento, a questão da loucura não se torna absconsa, Voilà. Elle devient inutile. torna-se inútil. Et je crois qu'avec la dimension mystique telle qu'elle s'exprime, c'est Saint Jean de la Croix et les autres, Eu acho que a dimensão mística, tal como se exprime São João da Cruz e os outros, on rentre dans ce qui serait caractéristique de la clinique continuiste entraríamos no que seria característico da clínica continuista que Lacan a essayé d'esquisser à la fin de son enseignement que Lacan tentou esboçar no final do seu ensino et que Jacques-Alain Miller en France tente de développer. e que Jacques-Alain Miller, na França, tenta desenvolver. Hein, à partir de l'expression tous fous, etc. A partir da expressão todos loucos, etc., Voilà. etc. L'idée, effectivement, c'est qu'on n'aurait plus une pensée qui serait une pensée structurale, A ideia é de que não teríamos mais pensamento que seria pensamento estruturável, mais une pensée d'organisation mas pensamento de organização qui serait en fait les trouvailles de chacun que seria, na verdade, achado de cada pour faire tenir para fazer sustentar, à partir des trouvailles, des bricolages, a partir dos achados, das bricolagens, aussi bien dans le champ de la psychose que dans le champ de la névrose, tanto no campo da psicose quanto no campo da neurose, ces trois registres que sont le réel, l'imaginaire, le symbolique. esses três registros que são o real, o simbólico e o imaginário. Et donc, je crois que le mysticisme tel que vous l'abordez est une façon E o misticismo, tal como você aborda, é uma maneira d'articuler ces trois registres. de articular esses três registros. Plus le quatrième rond, E mais o quarto círculo, qui est le rond de l'écriture dans leur cas. que é o círculo da escrita, no caso. C'est sans doute effectivement ce rond de l'écriture É com certeza esse círculo da escrita qui différencie les mystiques, que diferencia os místicos, les mystiques tels qu'on les connaît,
dos místicos tal como os conhecemos, de la patiente de Janet. da paciente de Janet. Voilà. Curioso, Jean-Michel, é uma monja do século XI ou XII, Marguerite Porret, ela é francesa, que ela traduz as vozes em relações escópicas, não é? Ela, toda a literatura dela, não é traduzida em metáforas de espelho. São metáforas de espelho, não é? Ela é bem diferente, né? Ela me chama muito a atenção, porque ela não fala dessas vozes como algo que assola nos ouvidos, e sim que está num campo escópico, não é? São vozes que vêm de outro órgão do sentido, vêm da visão. Não é? Ela também assim me deixa instigada a pensá-la. E outra coisa que também eu estou tentando sair, mas aí são questões que são hipóteses que eu estou levantando, é que essas vozes dão uma organização de... Elas são todas internas, quase todas, em monastérios, não é? Presas, enclausuradas. E essas vozes, elas dão um sentido de errância, não é? Em pessoas que estão enclausuradas. Elas ajudam essas pessoas a vagarem, a errarem. E essa errância não é só uma errância externa, mas isso são coisas que eu tenho, né, pensado, ainda estou estudando, mas assim, muito agradecida, não é, pelas sugestões. Je pense effectivement que c'est intéressant de ne pas penser ces personnes Penso que é interessante não pensar nessas pessoas comme des hystériques ou des psychotiques. como Sim, histéricos ou psicóticos. sim, certamente. Ce qu'on fait très régulièrement. O que normalmente se faz muito Pois regularmente. num artigo que eu escrevi recentemente, eu refuto totalmente, assim, eu Então, discordo. Eu discordo disso Eu também. discordo e Refuto. refuto que elas não são histéricas, Digo que não são histéricas psicóticas. e não são... Tu traduis le portugais. Tu traduis le portugais au portugais. C'est génial. Je crois qu'on commence à être fatigué. Eu cheguei a pensar que ela também está desenvolvendo um trabalho no mesmo. Aí eu disse, nossa, ela está desenvolvendo o mesmo trabalho que eu. Que legal, assim, eu encontrei um par. Merci. Le monsieur qui avait la question tout à l'heure, et on termine là-dessus. Cadê? Aquele que tinha perguntado antes, parece que não está aqui. Foi, Manuel. Está lá atrás. Pronto. Sua pergunta, Manuel. Bem, foi em relação à questão que Mônica fez antes do intervalo, e não deu tempo, né, para falar aqui. Perguntei a Vivez, quando respondia a Mônica, ele falando do sujeito como uma função matemática e o eu como essa imagem da função matemática. Un arrêt sur image. On para. Un arrêt sur... Parada na imagem. Sim, na imagem, né, como função, né, que o resultado da função é o ponto da sua imagem. Oui. Sim. Então, com isso, eu fiquei pensando que isso traz um problema para a gente
na nossa posição na política, né, numa política geral, como se posicionar, como se colocar, né? A resposta que pensei foi que, então, a política para a gente seria um posicionamento ético. Mas isso num outro momento, que é o momento atual, a gente vê uma incidência da política sobre a psicanálise e sobre o funcionamento da psicanálise. Então, como se posicionar, o que fazer? Aí eu fiquei tentando trazer agora um pouco para o nosso tema, que voz, né, o psicanalista ou a psicanálise tem nesse frente a essa política que incide sobre nós. Uma das respostas que aqui no Brasil temos é o movimento psicanálise, o MPASP, né? E psicanálise, autismo e saúde pública. E na França precisou ter um movimento em relação à emenda Accoyer, né? Era essa a minha questão. Como fazer? Comme on peut. Como podemos. Alors, c'est vrai que en France, je vais parler de la situation française puisque c'est celle que je connais le mieux. É verdade que na França, eu falo da situação francesa porque é a que conheço melhor. La psychanalyse est violemment attaquée. A psicanálise está sendo duramente atacada. À tel point que vous savez que à plusieurs reprises, A tal ponto que vocês sabem que várias vezes, au moins 2 fois, pelo menos 2 vezes, il y a eu des tentatives de faire passer des lois, houveram tentativas de fazerem passar leis, donc de légiférer legiferar, sur la prise en legislar, sur la prise en charge des patients autistes à partir de la psychanalyse, dans une interdiction, bien sûr. O tratamento dos pacientes autistas, proibindo a psicanálise. Donc, vous voyez, là, l'emprise et la tentative du politique Então, vocês veem aí o domínio, a tentativa do político de venir effectivement mettre à mal la psychanalyse. de vir pôr a psicanálise numa situação Alors, ce sont ruim. bien sûr des lobbies particuliers qui travaillent à ça. Claro, são lobbies particulares que trabalham para isso. Comment répondre à ça? E como responder a isso? Pour moi, la seule réponse, E para mim a única resposta c'est la pratique psychanalytique. é a prática psicanalítica. C'est pas le fait d'aller parler à la télévision, Não é o fato de ir falar na televisão, c'est pas le fait d'écrire des articles, não é escrever artigos, des articles dans les journaux politiques, je veux dire. artigos políticos nos jornais. On peut écrire des articles théoriques ou des articles cliniques. Podemos escrever artigos teóricos e clínicos. Alors, je n'ai rien contre les collègues qui ont cette position-là, qui choisissent effectivement d'aller à la télévision, à la radio. Então, eu não tenho nada contra esses colegas que estão nessa posição de ir no rádio, na televisão. Je respecte ce choix, Eu respeito essa escolha, mais je pense que la seule solution réellement efficace, mas penso que a única solução realmente eficaz elle se passe dans le cabinet de l'analyste. se passa no consultório do psicanalista. C'est-à-dire que l'expérience que vivent les patients, Quer dizer, a experiência que os pacientes vivem, lorsque c'est une expérience réussie, quando é uma experiência que teve êxito, et là on peut espérer que la plupart du temps l'expérience analytique fonctionne, e podemos esperar que na maioria das vezes a experiência psicanalítica funciona, les patients repèrent immédiatement os pacientes observam, notam imediatamente que ce qu'ils vivent en analyse que o que eles vivem na análise n'a rien à voir não tem nada a ver avec ce qui est attaqué dans les médias. com o que é atacado na mídia. Et ça a été très caractéristique au moment, par exemple, où est sorti en France un livre qui s'appelait Le Livre Noir de la Psychanalyse. Vous l'avez peut-être entendu parler de cette histoire. Isso foi muito
característico na França, no momento em que saiu o livro negro da psicanálise, vocês devem ter ouvido falar disso. Ou lorsque Michel Onfray a sorti cet ouvrage sur Freud qui s'appelait Le crépuscule d'une idole. Ou então quando Michel Onfray publicou essa obra sobre Freud que se chamava O Crepúsculo de um Ídolo. Et ça a eu des retentissements très forts et assez violents en France. E que teve repercussões muito fortes e violentas na França. Mais tous les patients que j'avais en analyse à ce moment-là, Mas todos os pacientes que eu tinha em análise nesse momento m'ont dit la même chose. me perguntavam a mesma coisa. Ce qui est dit sur la psychanalyse Isso que é dito sobre a psicanálise ne correspond absolument pas à ce que j'expérimente dans mon analyse. não corresponde de jeito nenhum ao que eu experimento na minha análise. Ça, c'est la forme, à mon avis, de réponse radicale Essa é, no meu entender, a resposta radical à la tentative de venir mettre la psychanalyse sous le boisseau. a essa tentativa de vir colocar a psicanálise Sous le boisseau, excuse-moi, c'est une expression... esmagada, recalcada, Sous le plancher. debaixo do chão. Voilà. Je crois que le sujet, Eu acho que o sujeito, qui est le sujet du désir, le sujet qui est le désir, e o sujeito que é o desejo, n'est pas bâillonnable. não é amordaçável. Voilà. À partir du moment où on lui donne la possibilité de s'exprimer dans un dispositif aussi original qu'est celui de la psychanalyse, A partir do momento onde se dá a ele a oportunidade de se exprimir num dispositivo como é esse da psicanálise, régulièrement, nous verrons les patients faire le choix de la psychanalyse, nós veremos regularmente os pacientes fazerem a escolha da psicanálise, même si c'est long, mesmo que seja longo, même si c'est cher parfois, mesmo que às vezes seja caro et même si c'est extrêmement douloureux. e mesmo que seja extremamente doloroso. Voilà. Et donc, pour moi, la réponse, effectivement, à ça, Então, para mim, a resposta com efeito a isso c'est continuer à recevoir les patients, é continuar a atender os pacientes, séance après séance, sessão após sessão, et faire en sorte que la désaliénation du sujet e fazer de maneira que a desalienação do sujeito ait des effets ensuite dans le champ social. tenha efeitos em seguida no campo social. Mais je ne suis pas persuadé que le psychanalyste ait la possibilité d'intervenir sur la société. Mas eu não estou certo de que o psicanalista tenha essa possibilidade de intervir na sociedade. Ça, c'était un fantasme de Freud, il l'a eu un moment. Essa era uma fantasia que Freud teve em um Voilà. momento. Moi, j'ai un fantasme beaucoup plus modeste. Eu tenho um fantasma mais modesto. Je me dis qu'effectivement, si je permets à chacun de mes patients d'acquérir un peu plus de liberté, Quer dizer, se eu tenho a possibilidade de fazer com que cada um dos meus pacientes adquiram um pouco mais de liberdade, le rapport qu'ils auront ensuite un par un aux structures sociales a relação que eles terão em seguida, um a um, nas estruturas sociais, feront peut-être vão talvez fazer, bouger petit à petit les choses. mexer aos pouquinhos com as coisas. Vous voyez, c'est très peu, É muito pouco, vejam, mais c'est à mon niveau. mas isso está no meu nível. Voilà. Pronto. Gente, pela hora, a gente vai precisar encerrar a mesa, certo? Como? Microfone. Essa questão que você colocou, uma política na relação entre analista e analisante. Je ne comprends pas la question. Se a gente poderia pensar nessa relação, como sendo a política na relação entre analista e analisante. Não,
uma política mesmo, né, que envolve a questão da ética, Mais je ne né, comprends pas ce que ça veut dire. entre analista e analisante, né, como se essa questão que você coloca se desdobrasse e a gente pudesse pensar ela a partir da relação mesmo estabelecida, da política que se estabelece na relação entre analista e analisante. Ele não está entendendo o que é que você quer dizer com a política que se estabelece na relação. É porque eu estou, a partir da sua fala, eu comecei a pensar que na relação entre analista e analisante existe uma política. Mais c'est quoi la politique dans ce sens? Qu'est-ce que vous entendez par politique dans ce sens? Como se fosse uma política estabelecida nessa relação por uma ética mesmo, né? Eu fiquei pensando na ética. Que la politique, dans le sens où je le comprends, c'est ce qui gère le rapport entre les êtres dans la police, c'est-à-dire la police au sens de la ville, de la cité. A política, no meu entender, é o que concerne a relação das pessoas na polis, na cidade. Sim, sim. Alors dans ce cas-là, je comprends absolument pas dans quel sens vous utilisez le terme de politique dans le rapport entre le patient et l'analyste. C'est ça que je comprends pas. Porque a base da relação da política na polis, é a questão ética, do reconhecimento da alteridade do outro, né? Por isso que a gente fala em política, tendo em vista que a base dessa política é pensar na ética, nessa relação com o outro. Oui. Mais dans ce cas-là, c'est une extension énorme du terme de politique. Isso aí é uma extensão muito grande do termo de política. Je crois que je comprends pas. Excuse-moi. Gente, vamos encerrar agora a mesa. Queríamos agradecer a presença de todos e lembrar que ontem passou uma lista para quem gostaria de adquirir o livro de Vivés, porque os que trouxemos não deu conta. Quem não se inscreveu e gostaria, por favor, fala com as meninas na recepção que elas acrescentam o nome na lista, o nome e o telefone. Quando chegar, a gente entra em contato. Retomamos às 14 horas.